Olá, amigas, amigos que resolveram nos acompanhar nesta reflexão. Sejam todos bem-vindos e que possamos aquecer os nossos corações, principalmente nesses tempos difíceis que estamos vivendo. Se analisarmos, sempre tivemos tempos difíceis na Terra e só os deixaremos de ter quando efetivamente aprendermos a amar. Verdadeiramente amar. E esses tempos difíceis estão muito presentes nas famílias de uma maneira geral, em função dessa pandemia, mais uma de tantas outras que o nosso mundo tem vivido. Nós temos enfrentado o luto. E realmente é um momento de dor, de saudade, mas também um momento de reflexão. Reflexão sobre a vida, né? Reflexões mais profundas sobre a vida, sobre irmos atrás de buscar respostas, né? São considerações que temos feito, de certa forma, num grupo de trabalho que temos na Casa Espírita que frequentamos em Campo Largo, Casa Espírita João Guione. Nós temos feito um atendimento ao luto, acolhimento. É mais um acolhimento às pessoas que estão vivendo e passando pela experiência do luto. Nesses dias em que a pandemia tem aumentado o número de seres que partem deste mundo, né? E partem porque partem para outro, né? Quando raciocinamos que é o fim, realmente a coisa fica um pouquinho complicada. Mas pessoas que partem porque a maioria de nós sabemos que vamos para um outro plano. Não sabemos, talvez, muito sobre este outro plano, mas sabemos que vamos para um outro plano. Então é uma partida. E eu diria que uma partida com outro olhar, um regresso. Quando viemos para cá é que partimos do nosso verdadeiro mundo, da onde somos verdadeiramente. Mas é preciso que reflitamos um pouco. E eu hoje estava pensando sobre isso, ouvindo algumas pessoas sobre as experiências que têm passado com a partida de um ente querido, que muitas vezes dizemos perda. Depende do ângulo que olharmos, é uma perda, né? Pode ser uma perda, perda da presença de alguém entre nós, né? Perda do contato físico mais imediato com alguém, né? Então, muitas vezes consideramos perda. Eu vendo isso, eu resolvi refletir um pouquinho. Para pegar como auxílio à nossa reflexão, eu vou pegar um texto de Vitor Hugo, o poeta. Estava no exílio por determinação de Napoleão. As intolerâncias de todas as épocas, ainda não estamos livres das intolerâncias, e Vitor Hugo foi exilado numa ilha inglesa no Canal da Mancha. Lá fizeram amizade com uma família. E teve algumas ocorrências com esta família, entre elas a ausência ou a partida de um ente querido, de uma jovem. E Vitor Hugo fez um discurso maravilhoso, desses que só os gênios enviados por Deus para nos auxiliar são capazes de nos trazer, falando sobre o sentido da vida e da morte. Num belo discurso, está na Revista Espírita de fevereiro de 1865. Kardec viu esse discurso, leu esse discurso nos jornais franceses à época, e a genialidade do poeta trazia considerações a respeito do sentido da vida e da morte, que estavam bem em ressonância com aquilo que a doutrina espírita nascente, pelas mãos de Kardec, e estava codificada pelas mãos de Kardec, a doutrina dos espíritos, estava trazendo. E ele leu esse discurso na Sociedade de Estudo Espírita de Paris, à sua época. Mas o poeta começa da seguinte forma: em algumas semanas nos ocupamos de duas irmãs, casamos uma e sepultamos outra. E aí o poeta vai dizer: eis o perpétuo tremor da vida. Inclinemo-nos, meus irmãos, ante o severo destino. Do que ele está falando? Do destino que todos nós temos. Todos nós, cedo ou tarde, partiremos daqui.
Mas as incertezas a respeito dessa partida, para onde vamos, quais são as nossas condições, e algumas coisas que as crenças religiosas nos trazem, ou vamos para o céu, ou vamos para o inferno, ou vamos para o purgatório, algo desse tipo, ficamos preocupados. Será que vamos para o outro mundo? Vamos reencontrar nossos entes amados? Ou não? E se eu for para o céu e meu ente querido for para o inferno, será que eu estarei no céu? Sabendo que um amor da minha vida está no inferno? Uma mãe cujos filhos estão no inferno, ela está no céu. Será que ela está no céu verdadeiramente? Temos que refletir sobre isso, buscar. É o que eu costumo dizer, temos que buscar respostas, não nos acomodarmos, porque ninguém ainda tem toda a verdade. Então, inclinemo-nos, meus irmãos, ante o severo destino, diz o poeta. O destino que todos nós temos. Todos nós vamos passar e todos nós, com raríssimas exceções, não vão ter que enfrentar a partida de alguém, de um ente querido, a menos que parta antes. Vai enfrentar o luto, a dor, a saudade e assim por diante. E o luto é algo normal. Sentirmos a partida de alguém é algo normal e temos que deixar fluir. Se dá vontade de chorar, temos que chorar sim. Porque é a ausência de alguém. E nós temos ligações, afetos, estamos aqui para isso. Né? Mas inclinemos-nos, meus irmãos, ante o severo destino, diz o poeta, mas ele complementa logo em seguida, inclinemos-nos com esperança. Esse é o problema. A esperança do reencontro deve ser o nosso ponto de sustentação para enfrentarmos o luto. Vamos nos reencontrar. É claro, se não vamos, aí nessa ideia de reencontrar, apressar a nossa partida para o reencontro. Porque os Espíritos nos mostram claramente que quem apressa essa partida para o reencontro ou qualquer outro motivo terá suas consequências. Aguardemos com esperança o que o poeta está nos dizendo. E prossegue o poeta: nossos olhos não foram feitos para chorar, mas para ver. Nosso coração não foi feito para sofrer, mas para crer. E aí está um ponto importante. Nos sustentarmos na crença. A esperança tem que se pautar na crença de que a coisa continua, de que vamos nos reencontrar. Isso é fé. A fé, diz o poeta, numa outra existência nasce da faculdade de amar. Olha que frase lindíssima. A fé numa outra existência nasce da faculdade de amar. Ele está nos mostrando que o amor sem fé não tem sentido e a fé nasce do amor. O amor é importante nas nossas vidas, mas o amor sem fé não tem sentido. Porque se não temos a fé numa outra existência de que vamos nos encontrar, é o fim. Eu pergunto, vale a pena amar? Fica a pergunta e o próprio poeta vai falar sobre isso. Daqui a pouquinho já tratamos disso. Precisamos de uma certeza. E diz o poeta, para angariarmos essa certeza é preciso que a gente busque compreender a vida com mais profundidade. E na busca do que está à nossa disposição. E as lições a respeito de quem somos, de onde viemos, para onde vamos, elas vão crescendo à medida que nós vamos evoluindo. Já tivemos 3 grandes revelações, com Moisés trouxe uma parte das considerações a respeito das leis divinas. Jesus trouxe a lei maior, a lei do amor. A doutrina dos Espíritos revive Jesus e traz outros esclarecimentos e vai falar um pouco de como é este mundo espiritual. Como é a nossa vida lá, vai consolidar o conceito de que nós vamos nos reencontrar. E aí, precisamos então dessa certeza. E a certeza se constrói com busca da verdade. Compreendermos a vida com mais profundidade. Ir atrás. Não achar que somos donos da verdade. Não achar que a minha crença já tem tudo o que eu preciso. Não tem. Nenhuma tem tudo. Não sabemos como é que são os mundos felizes. Não sabemos com profundidade como são os mundos mais evoluídos. Como é que é esse céu? Quais são as nossas condições do céu? Dormir eternamente? Contemplar Deus pela eternidade? Eu até tenho dito que ir para o céu para contemplar o Criador pela eternidade seria um inferno, por mais belo que Deus seja. Porque Deus não quer seres ociosos. Tudo na obra divina progride, tudo trabalha.
tudo age. Então nós temos que compreender a vida com mais profundidade. É isso que o poeta está nos convidando. Nós precisamos de uma certeza. Quem quer que ame, diz o poeta, sabe e sente que nenhum dos nossos pontos de apoio ou dos pontos de apoio do homem está na terra. Não somos daqui, é isso que ele está nos dizendo, que a doutrina espírita fala isso muito claramente, o próprio Cristo nos traz essa consideração. Nós não somos daqui. Nós estamos aqui de passagem. Tem alguém que não vai partir daqui? Todos nós, cedo ou tarde, vamos. Então, nosso ponto de apoio não está na terra. A terra, temos as necessidades materiais, estamos aqui em função de algumas necessidades materiais, mas com uma finalidade. Qual é a finalidade? Aprender a amar. Consolidar os nossos laços. E para isso vieram as lições maiores com Jesus. O Evangelho de Jesus, as lições de Jesus, resumem-se na lei do amor. Lições para aprender a amar. Eu tenho dito nas minhas falas, nas minhas palestras, quem quiser assistir alguma palestra minha, eu tenho um canal no YouTube, é só procurar lá, Telmo Flor dos Santos, tem 130 e poucas palestras lá à disposição. Como nos diz o Cristo, estamos aqui para aprender a amar. E tenho dito com frequência que a única finalidade de todas as nossas experiências são lições para aprendermos a amar, inclusive o luto. Para valorizarmos os seres que estão conosco. Mas se estamos de luto pela partida de alguém, não podemos esquecer aqueles que estão próximos. E valorizarmos as suas presenças. E ao invés de lamentar a partida de alguém, devemos agradecer a Deus o tempo que este alguém esteve conosco. E que vamos voltar a nos encontrar. Quem quer que ame sabe que o nosso ponto de apoio não está na terra, porque não somos daqui. E prossegue o poeta. Amar é viver além da vida. Porque se o amor está pautado, se a fé está pautada no amor, e a fé nos leva a crer que vamos dar continuidade às nossas jornadas, então, amar é viver além da vida. Aqueles entes que partiram são nossos amores além da vida, e vamos nos encontrar, mas também temos que viver os nossos amores que estão por aqui enquanto eles não partem, e convivermos, estabelecermos laços cada vez mais afetivos, cada vez mais profundos de sentimentos. Essa é a finalidade, não há outra finalidade de estarmos aqui se entendermos o Criador. Agora, se ele não existe, ou como alguns pensam, aí é tudo ou nada. Então estamos aqui para aprender a amar, usar este exercício e lembrar os nossos entes queridos que já partiram com saudade, mas sem desespero. Sem angústia, sem tormento. Saudade é algo normal. Se alguém parte para viver num outro país, eu tenho um filho que mora no Canadá, eu o vejo de vez em quando. Hoje, com a tecnologia, a gente consegue conversar de vez em quando, mas a presença física não. Mas eu vou reencontrá-lo. Nossos entes queridos, quando parte pelo advento da morte, que nós espíritas chamamos de desencarnar, sair da carne, estão no outro plano à nossa espera. E vamos nos encontrar. Então, amar é viver além da vida. Sem esta fé, nenhum dom do coração seria possível. Sem a certeza do reencontro, os afetos, as questões afetivas seriam impossíveis. Amar, diz o poeta, que é o objetivo do homem, seria seu suplício. E muitas vezes por esta incerteza do reencontro, nos comportamos assim. Entramos em desespero, em tormentos, quando parte alguém pela falta de certeza. E amar seria um tormento, diz o poeta. É verdade, se é para nunca mais, amar é um tormento. Eu até brinco às vezes, é preferível odiar. Porque aí quando a pessoa parte, que bom que foi, não vai mais me incomodar. Claro que é uma via de mão dupla. Quando eu partir também vão dizer que bom que partiu, não parou de me incomodar. Amar, diz o poeta, exige o ser imortal. Então, amar seria um suplício se a vida não continuasse. Então, diz o poeta, não, digamos bem alto, a criatura amante, aquela que ama, exige a criatura imortal. Amar só tem sentido se somos imortais. Porque sem imortalidade não haverá reencontro. E se não haverá reencontro,
amar é um tormento. Ok? Então, amar só tem sentido se somos imortais. E todas as filosofias religiosas falam nossa imortalidade. O que elas divergem muitas vezes é como será a nossa vida depois, nessa imortalidade, no outro lado, quando partimos para lá. Há algumas divergências. Mas as divergências são por conta da nossa própria ignorância, porque ainda desconhecemos muito este outro lado. A doutrina espírita vem falar muito sobre esse outro lado, traz muitas explicações a respeito e fortalece a nossa fé. E diminui a dor do luto. A partir do momento que eu compreendo que vou reencontrar, a dor do luto começa a ser aplacada. Eu sei que vou reencontrar meu filho que está no Canadá. Então, a ausência dele é só saudade. Não é desespero, não é angústia, não é tormento, não é para nunca mais. Portanto, é esta busca desta certeza e a lógica, se raciocinarmos um pouquinho, nos leva a entender que isso que o poeta, pela sua genialidade, concluiu. Sem a imortalidade, amar seria um suplício. Agora, como é esta imortalidade? Aí são outras questões que a gente não vai aprofundar aqui, mas que você quiser aprofundar, a doutrina espírita é rica em informações sobre como é a coisa do outro lado. Várias obras que tratam desse assunto. Então, é importante que reflitamos, se enfrentarmos com o luto, com a dor da partida de alguém, com o sentimento de a partida. Ninguém vai fazer festa com a partida de alguém. Mas sem desespero, sem angústia. A dor da saudade é compreensível. O desespero, talvez a nossa fé não seja tão forte assim para nos sustentar. Então é preciso ir atrás de respostas, de compreender a vida com tal profundidade que cada vez mais nos conduza à convicção de que vamos nos encontrar, de que a vida continua. E à medida que esta convicção vai se instalando, o medo da partida de alguém, o medo da morte vai desaparecendo. E à medida que a convicção se instala, o medo, a incerteza desaparece. E aí nós enfrentamos com mais tranquilidade a partida de um ente querido. Digamos bem alto, a criatura amante exige a criatura imortal. O coração necessita da alma, complementa o poeta. O coração, o sentimento, precisa da alma, que tem continuidade. Se somos só o corpo, não tem sentido os sentimentos. Os sentimentos só têm sentido se somos uma alma, um ser que sobrevive ao corpo. E é isso que somos. É isso que as filosofias religiosas nos mostram. Então precisamos enfrentar o desafio do luto e viver o luto, viver a saudade de alguém. Viver a saudade de alguém significa que este alguém deixou alguma marca em nós, mas também sermos gratos a Deus pelo tempo que este ser viveu conosco. Muitas vezes que nós fazemos, a pessoa partiu antes do tempo. Se a pessoa partiu antes do tempo, significa o quê? Que Deus errou. Deus não erra. Portanto, nós partimos quando é o momento da partida. Em função das nossas escolhas, essa partida tem um tempo maior, um tempo menor. Se nós entendermos que estamos aqui para aprender determinadas lições, terminado de aprender essas lições, acabou a jornada. Vamos nos reencontrar no plano espiritual, mas podemos nos reencontrar numa outra encarnação para dar continuidade às lições, ao aprendizado. Estamos numa escola para aprender a amar. Eu costumo dizer, para nos tornarmos doutores na arte de amar. E ninguém vai se tornar doutor em nada com um ano letivo. Isso é assim nas nossas escolas, nas nossas universidades. Mas para ter a ciência do infinito, uma jornada neste corpo que dura aí 76 anos em média no Brasil, em média, 76 anos, é suficiente? Nem de perto. Então é preciso voltar. Muitas vezes vamos nos reencontrar lá, vamos nos reencontrar cá, em outras jornadas, cumprindo novos papéis.
Por isso, vamos nos encontrando para dar continuidade às lições iniciadas. Você já parou para pensar se você ama incondicionalmente alguém? Raros vão responder e podem responder honestamente que sim. Estamos aprendendo a amar. Amar incondicional é não esperar nada em troca, é oferecer, é torcer pelo outro, sem preocupar-se com retorno ou qualquer coisa assim. É uma ação do amor que chamamos de caridade. Caridade incondicional. Toda a ação do amor chamamos de caridade. Ela pode ser ainda interesseira, né? Fazemos aí, não é uma verdadeira caridade, é um ato bom, mas não é caridade. Caridade é quando fazemos sem interesse. Já chegamos nesse nível? Não. Então temos que voltar para chegar um dia neste nível. Então vamos nos encontrar lá e cá com os nossos entes queridos muitas vezes, muitas jornadas. Tirando algumas sintonias energéticas pelo mesmo padrão vibracional, muitas vezes nós encontramos um ser que nunca vimos e bate. Parece que bate. Será que já não tivemos algumas proximidades anteriores? Será que o dito amor à primeira vista, e amor à primeira vista não é só entre casais ou coisas desse gênero, amor à primeira vista com amigos, né? Encontramos alguém e nos apaixonamos pela pessoa? Será que essa energia surgiu de graça? Não, é porque nós já construímos em alguns outros momentos. Quando encontramos alguém que nunca vimos, mas não bate, a energia não fecha. Ou é um problema de energia divergente, mas também pode ser que tenhamos sido inimigo em outras encarnações e outras épocas. Mas encarnação é um outro assunto para a gente falar. É só para trazer aqui, para mostrar que vamos nos reencontrar inúmeras vezes no plano espiritual e aqui para dar continuidade às lições. Voltamos à escola muitas vezes após as férias. Vamos para casa nas férias. Essa escola é como um internato. A escola Terra é como um internato. A gente vem para cá, fica aqui por um tempo, volta para casa e depois volta para a escola. Nas férias voltamos para casa. Até que um dia concluamos o curso, não precisamos mais vir para a escola e ficamos em casa, voltamos para casa. Em definitivo. Aí a gente já está com as asinhas de anjo. Leva um tempo ainda, então vamos nos reencontrando. Então viver o luto é normal, sentir a ausência de alguém é normal, sentir saudade é normal. Mas não é normal o desespero. O desespero mostra que ainda precisamos buscar convicção de que somos imortais e de que vamos nos encontrar. É preciso que construamos a consciência de que somos seres imortais. A consciência da imortalidade. Porque eu costumo dizer que a imortalidade é o alicerce sobre o qual nós vamos construir o nosso futuro. Sem imortalidade, não há futuro. Sem imortalidade, não há continuidade dos laços afetivos que construímos. Então é preciso que a gente construa no convite que o poeta nos faz de que precisamos de uma certeza. E essa certeza se busca, se consegue como? Buscando respostas. Então, para você que é espírita ou não é católico, é evangélico, seja o que for, estude um pouquinho da doutrina espírita, o livro dos espíritos, o que é o espiritismo, o evangelho segundo o espiritismo, o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o espiritismo. No finalzinho tem uma série dessa obra, na segunda parte tem uma série de mensagens de espíritos que partiram para o plano espiritual e relatam como é que é a sua estada nesse plano espiritual. Através do fenômeno da mediunidade. Aí tem gente que é cético quanto a essas comunicações, elas sempre existiram em toda a história da humanidade. Sempre existiram. As pitonisas, os oráculos. Moisés proibiu seu povo de conversar com os mortos. Espera um pouquinho. Moisés não era um ser estúpido para proibir algo que não é possível. Então, se ele proibiu, era que não era possível. A questão é por que ele proibiu. Aí é um outro assunto que não vamos tratar aqui agora. Portanto, é preciso que a gente vá construindo esta certeza, esta convicção da imortalidade, do reencontro. E assim o nosso luto fica mais leve. Fica a saudade.
Fica a dor da saudade, mas não fica o desespero. Precisamos construir a consciência da nossa imortalidade e a certeza de que o amor só é viável se vamos continuar. Se não vamos continuar, é um suplício, como diz o poeta. Portanto, fica o convite à reflexão. Busque respostas, não se esteja no luto. Sinta a saudade, mas busque compreender a vida com mais profundidade para atender a sua tranquilidade e a serenidade de continuar os seus atos. E para a gente encerrar, para mostrar que os seres que foram afetos conosco continuam conosco, ao nosso lado, muitas vezes, através do sonho, quando a gente lembra de alguém que partiu, da nossa mãe, do nosso pai, do avô, a gente lembra assim com muito carinho. Por certo, é ele que está ao nosso lado, nos energizando, dizendo: eu gosto de você, não se preocupe, vamos nos encontrar, está na nossa proximidade. E para mostrar isso, eu vou encerrar com a mensagem que já li em outras palestras, em outros temas que a gente abordou. Está lá no meu canal no YouTube, tem várias palestras lá. A jovem que houvera falecido quando Kardec leu na Sociedade de Estudo Espírita de Paris o discurso do poeta. O discurso foi tão emocionante que o clima naquela assembleia ficou elevado. E a jovem que houvera falecido, Emily de Putron, deixa uma bela mensagem. Tudo está na Revista Espírita de fevereiro de 1865. Tá? E se alguém quiser esse discurso, é só me procurar no Facebook e pede amizade. Quem não é meu amigo ainda, quem é amigo já sabe, me pede que eu tenha esse discurso digitalizado e mando para vocês. E se vocês lembrarem, meu e-mail é telmofsantos, f de flores, santos, @gmail.com. Mandar um e-mail pedindo o discurso, eu mando o discurso sem problema. Poderia até ter escrito o meu e-mail ali, mas agora não vamos fazê-lo. Diz a jovem que se manifesta através de uma médium. As palavras do poeta correram como um sopro sonoro sobre esta assembleia. Fizeram estremecer vossos espíritos da assembleia. Evocaram minha alma que ainda flutua no éter infinito. O discurso, a fala dela é até uma linguagem poética. Ó poeta, revelador da vida, bem compreendes a morte, pois não coroas com ciprestes aqueles a quem choras, mas prendes nas suas frontes as fages violetas da esperança, diz a jovem. Passei rápida e ligeira, apenas aflorando as comoventes alegrias da vida. Ao final do dia fui arrebatada sob o trêmulo raio que morria no seio das ondas. Mas este último parágrafo, ele chega a ser emocionante. Ó minha mãe, minha irmã, minhas amigas, grande poeta, não choreis mais, ficai atentos. O murmúrio que roça os vossos ouvidos é o meu. O perfume da flor pendente é o meu suspiro. Misturo-me a grande vida para melhor penetrar o vosso amor. Somos eternos. O que não teve começo não pode acabar. E o teu gênio, ó poeta, semelhante ao rio que corre para o mar, encherá a eternidade com o poder que é força e amor. Emily de Putron. Perceberam o terceiro parágrafo? Essas primeiras palavras. Ó minha mãe, minha irmã, minhas amigas, ó grande poeta, não choreis mais, ficai atento. O murmúrio que roça os vossos ouvidos é o meu. Ao invés de ficarmos desesperados com a partida de alguém, fiquemos atentos, coração aberto, mente aberta, lembrando as coisas boas daquele ser que partiu, e a sua proximidade vai nos trazer boas energias. Saudade é normal, desespero é preciso aumentar a fé para acabar com o desespero. Só a certeza do reencontro acaba com o desespero. Só a certeza na imortalidade acaba com o desespero. Portanto, fortaleçamos a nossa fé, a nossa certeza, sintamos a saudade, mas permaneçamos cada vez mais buscando respostas para compreender, viver o nosso luto com sabedoria, com tranquilidade, sem desespero. Com saudade, é verdade, porque não é possível não ter saudade daqueles a quem amamos e partiram. Agradeço a Deus a oportunidade de refletir com vocês, que Ele sempre tem me dado, e a vocês por estarem comigo, refletindo um pouquinho e
elevando os nossos pensamentos cada vez mais alto e mais próximo do nosso Criador. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos, fiquem em paz e enfrentemos os nossos desafios cada vez mais com a certeza de que há um Criador nos amparando e que tudo tem uma finalidade. Fiquem com Deus.